Olá, boa noite, queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje estamos aqui para realizar o nosso culto do dia 7 de julho de 2022. E vamos fazê-lo começando com a leitura de uma página para a nossa harmonização, que é o do livro O Pão Nosso, assim. E é a lição de número 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus em Mateus, versículo 7, capítulo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus. Examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviços no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o súbito valor dos homens moderados, que, registrando os ensinamentos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que as suas edificações individuais se processem, longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe o destino, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças à falange inteira do nosso patrono, São Francisco de Assis, e graças também à egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, que tanto nos auxiliam. Queremos, então, iniciar esse culto agradecendo toda semana que recebemos desde o último encontro. Agradecer o fato de aqui estarmos hoje, na paz e no amor do Cristo. Tendo essa oportunidade, né? Termos podido chegar aqui e efetivamente por termos feito.
poderíamos e poderíamos não ter, mesmo podendo não ter chegado. Que nos minutos que passaremos reunidos, nos próximos minutos, os nossos lares físicos e espirituais possam ser sanitizados, reharmonizados, reenergizados, e assim como todos que nele vivem, todos que fazem esse percurso do éon da contemporaneidade. Então, que todos nós possamos ser abundantemente abençoados nos nossos bons intentos e que nós possamos, então, ter esses minutos de intenso contato com o Altíssimo. Dessa forma, Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por aberto os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 de Marcos. Vamos ler os versículos de 1 a 9 e vamos estudar uma passagem que Pastorino intitulou Segunda Multiplicação dos Pães. E Marcos, só Mateus e Marcos que relatam. E Marcos relata assim: naqueles dias, sendo muito grande a multidão e não tendo nada que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desse povo, porque já há 3 dias permanece comigo e não tem nada que comer. E se eu os mandar para as suas casas famintos, desfalecerão no caminho, pois alguns há que vieram de grande distância. E responderam-lhe seus discípulos: como poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. E ordenou ao povo que se reclinasse no chão. E, tomando os 7 pães, dando graça, partiu-os e entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, disse: distribui também estes. Todos comeram e se saciaram, e apanharam dos fragmentos sobrados 7 cestas. E eram 4.000 homens. E os despediu. E aí eu pergunto, quem lembra de estudar essa passagem da segunda multiplicação dos pães, ou quem lembra que existia uma segunda multiplicação dos pães? Ninguém lembra. Por quê? Porque já tinha tido a primeira. A primeira é citada, você ainda vai ver em alguma missa. Dificilmente você vai ver a segunda multiplicação dos pães em alguma missa. Então, eu fui estudar e ainda achei assim fantástico o fato de que o relato é o mesmo, praticamente da primeira. Né? É o mesmo. Aí a gente vai começar a explorar o que tem de diferente num e no outro. Então, assim, eu tenderia a fazer um estudo ressaltando os mesmos pontos da primeira. Só que nesse segundo, a gente vai ver que o escopo é o mesmo. A maneira de narrar, as situações que se sucedem são iguais.
Mas, exatamente por que alguém repetiria uma passagem se ela tem as mesmas situações, os mesmos contornos, as mesmas soluções, entendeu? Então a primeira coisa que chama atenção é que lá na primeira, que não foi há muito tempo não, hein? Isso aí está no início do capítulo 8, a outra é não é início, mas eu acho que é capítulo 6, se não me engano. É 5 a 6. E aí, o que tem de diferente aqui? Naqueles dias, sendo muito grande a multidão e não tendo nada que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, entre aspas, porque é a fala de Jesus, hein? Que foi transcrita aqui. Tenho compaixão, inclusive em Mateus é o mesmo texto, tá? Tenho compaixão deste povo, porque já há 3 dias permanece comigo e não tem nada que comer. É a mesma fala. E continua. Se eu os mandar para suas casas famintos, desfalecerão no caminho, pois alguns há que vieram de grande distância. Ainda fala de Jesus. A aspa se fecha agora. Lá na primeira multiplicação, não foram os apóstolos, não foi Jesus que tem a ideia. Lá na primeira multiplicação, é o Filipe que chega para Jesus e narra, Jesus, despede-os para que eles possam ir nas vilas aí em volta e ir conseguir alimento, que já estava caindo o dia, e eles poderem comprar um pão, comer alguma coisa, um peixinho seco, né? Uma lasquinha de carninha de cabra, essas coisas assim. E então foi Filipe. Mas olha só, lá naquela primeira multiplicação, eles tinham chegado de manhã e Jesus tinha pregado o dia inteiro e estava anoitecendo e ele lembrou disso. Aqui quem está chamando a atenção é o próprio Jesus. Jesus chamou os discípulos e disse. E aí ele diz que eles estão lá 3 dias. Jesus, então assim, aquilo que eu falo sempre, o povo ia atrás de Jesus por causa dos milagres, para resolver seus problemas. Você vê que não é assim o tempo todo. Para eu também pagar com meu linguão. Mas não, eu sei que acontece, né? Eles estão dentro da imantação, assim como os que foram e que aconteceu a primeira multiplicação, porque vamos lembrar, o Jesus estava levando os discípulos para fora das cidades. Vamos para um lugar deserto para vocês me contarem como é que foi essa primeira pregação de vocês, andando ali pela Galileia. Quando chegar lá, o povo foi andando pela margem, eles foram de barco. Mas não era muito longe da borda. Então quem estava lá na borda via o barquinho lá de Jesus. E eles foram dando a volta no lago e quando Jesus chegou lá, eles já estavam lá. Que Jesus se compadece e diz, eles são como ovelhas sem pastor, e começa a pregar. Então, o que eu destaco? Ele começa a pregar e o povo está vendo que não é hoje que vai sair milagre. E ficou lá ouvindo a pregação. Estavam dentro, o povo não reclamou nada no final do dia, que não tinha comido, não tinha bebido. Eles estavam lá ouvindo a pregação do Cristo, embora a força motor inicial deles fossem procurar resolver problemas, curas. Só que chegou lá, começou a ouvir, dentro daquela imantação do Cristo. Naquela época estava na primavera, verão, estava cheio de relva no chão, tinha tufos de capim, de relva, e eles se recostaram ali na relva. Agora você pode reparar, mandou que eles sentassem no chão, entendeu? E tomando os 7 pães, dando graça,
partiu-os e entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram. Ordenou ao povo que se reclinasse no chão. Estava seco, não tinha, era no chão mesmo, tá? E eles estavam ali há 3 dias. Então, olha só que lindo, né? Eles estavam ali se nutrindo da imantação do Cristo. Eles estavam ali ouvindo, estavam dentro da psicosfera, e eles estavam sendo energeticamente alimentados pelaquela vibração potentíssima do Cristo, só que o próprio Cristo, um doutor em fluxo de energia, já sacou que quando eles saíssem da imantação do Cristo, que eles fossem voltar para casa, principalmente esses que moravam mais longe, eles poderiam começar a ter, sofrer da falta de energia material para manter o corpo. Eles vão sair da imantação do Cristo. Eles estão lá, hipnotizados, recebendo aquilo que o Cristo conversou na beira do poço com a samaritana, recebendo o alimento que dá uma saciedade para a vida inteira e bebendo da água que dá também uma saciedade de água para a vida toda. Eles estão no próprio circunstância, né, desse ensinamento. Tanto é que eles estão lá, né? Ninguém saiu para comer? Um ou outro sai. Quem não está sintonizado, ele vai sair para comer. Já voltou para casa há 2 dias. Mas o povo que estava lá recebendo, e aí receber com umas aspas, é numa dimensão. Eles estavam entendendo tudo que Jesus estava falando? Claro que não. Mas eles estavam recebendo. Entende? Tem várias camadas de recebimento. Então, por exemplo, em determinado momento, os governantes mandam os guardas irem lá prender Jesus. Logo no início do apostolado dele. Aí os guardas voltam sem Jesus. E Jesus estava lá na periferia, andando, pregando, não tinha guarda, era só pegar ele, chegar lá, pegar ele e levar. Você imagina que esse homem andou lá pela Galileia, pela Decápolis. A coisa mais fácil era pegar Jesus, né? Ele não se escondia em lugar nenhum. Pregava na periferia das cidades, a céu aberto. E não tinha guarda. Qual era a dificuldade para uma guarda ir lá e prender ele? Nenhuma, né? Só que qual é o relato dos guardas? Cadê Jesus? Aí ele falou, não trouxemos. Aí, mas por que não encontramos? Não encontramos. Mas ele fala coisas que nenhum homem fala. Ele diz coisas que eu nunca ouvi. Agora, repara, não eram sacerdotes do templo, estudiosos da filosofia, que nisso já tinha toda a filosofia grega. Não, eram guardas. Quando eles respondem isso, é porque eles, tadinho, não poderiam responder. A gente entrou na imantação dele e aquela ânima de ir lá e pegar ele, a gente nem conseguiu chegar perto. A verdade é essa. Né? Assim como quando aqueles primos do Jesus resolvem jogar ele lá de cima do penhasco, que eles tiram ele da sinagoga e vão andando, se dirigindo lá para o penhasco de jogar desafetos. Muita gente também não sabe dessa passagem. E eram assim, os primos, né? Primo de 3º grau, de 4º, povo lá de Nazaré, onde ele cresceu. Aí eles vão andando, com um firme propósito, né? Conversando com Jesus, puxa vida, a gente estava esperando um milagre, você não vai fazer milagre? Aí eles ficam ofendidos, né?
Aí eles falam, para que ter um primo que faz milagre para todo mundo e não faz pra gente, né? Vamos jogar ele do penhasco. Aí vai todo mundo, quando chega lá na beira do penhasco, ele encerra a conversa e vira assim e sai. E eles não detêm Jesus, eles se abrem e Jesus vai embora, a pé. Ou seja, tem duas possibilidades. Ou eles se converteram no caminho, que foi mais ou menos 7 quilômetros, ou eles se converteram no caminho que Jesus foi argumentando, foi falando, pode ser, ou simplesmente, se eles continuavam ruinzinhos, eles foram imantados, detidos com a vibração do Cristo. Que o Cristo virou e foi embora, virou as costas e foi embora. Ninguém deteve, por mais cheios de ódio que eles estavam, né? Porque o Cristo não fez milagre em Nazaré. E aqui, o que aconteceu? Veja bem, que coisa também interessante. Não seria meio indutivo, porque lá só passou um dia, chegaram de manhã na primeira multiplicação, passaram um dia lá, Jesus pregando, acolhendo essas ovelhas sem pastor, e no final do dia que os discípulos, melhor liberar eles, despede-os, para que eles possam procurar comida nas aldeias. Volta. Aqui passou um dia, passou 2, passou 3, Jesus teve que tomar a iniciativa. Vocês não pensariam assim, mas ele já fez uma multiplicação. Aí os apóstolos falaram nada. Quando ele fala, tenho compaixão deste povo, porque já há 3 dias permanece comigo e não tem nada de comer, e se eu os mandar de volta, principalmente Pedro ia falar assim, ué, Jesus, tá maluco? Você já fez multiplicação lá na outra vez? Ué, só multiplicar aí os pães. Então, assim, primeira coisa, não há passagem, os apóstolos nunca pedem nada sobrenatural para Jesus. Nunca pediram. Por mais que, na primeira vez, eles não iam pedir isso porque não ia passar pela cabeça deles. Né? Que ia ter pão para alimentar 5.000 pessoas na primeira vez. E aqui, eles já sabem que é uma possibilidade, porque já ocorreu lá. E eles não falaram nada, eles não falaram, Jesus, não é melhor alimentá-los, né? Faz aí rolar uma multiplicação de pães. E responderam-lhe seus discípulos, como poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Como se nunca tivesse acontecido, né? E o Cristo, e perguntou-lhes, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Aí você pensa assim, nossa, dessa vez a coisa estava mais brava porque só tinha 7 pães. E na outra vez tinha quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Aí assim, então, mas aí ele falou 7 porque só tinha os 7 pães. Tinha versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Versículo 7. 7 é o versículo. É que está numerado errado aqui no pastorio. Tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, disse, distribui também estes. Por que lá os peixinhos entraram na conta e aqui não? Tinha também alguns peixinhos. Marcos também relata. Mateus também relata. Tomou os 7 pães e os peixes, em Mateus. Mas não diz quanto, não importa. Então aí vão aparecendo as diferenças. Qual é a mensagem lá com a mensagem aqui? Né? Lá, ele está... As duas têm uma mensagem que houve uma multiplicação. Lá até Pastorino levanta as possibilidades, né, as possibilidades de terem ocorrido vários fenômenos,
Tem várias versões para o que aconteceu. Aqui, não. E assim, o que faz isso daqui revelar a outra também? Porque repara aqui, olha, vamos ver os números. O que os números nos dizem? Aí eu botei aqui, ó, a primeira multiplicação tinha 5 pães e 2 peixinhos, que dava 7. Alimentou 5.000 pessoas. No final, recolheram 12 cestos de pães que sobraram. Aqui, eles estavam há 3 dias sem comer, tinham 7 pães que vão alimentar 4.000 pessoas. Aí você vai falar assim, ih, Jesus não tá bom não. A fama dele está caindo, agora só tem 4. E depois vão ser recolhidos 7 cestos. Na primeira passagem, ele está querendo ressaltar, né, a decupar os números 5 e 2. O número 5, o arcano, é o número da materialidade. É uma mensagem de materialidade, de multiplicação dos pães. Para o povo que estava lá, teve uma multiplicação de pães e peixes, eles comeram e saíram felizes da vida. Para os apóstolos, eles ficaram vendo aquilo e pensando, meu Deus, será que a gente vai ter que fazer isso, né? Será que essa religião que ele está trazendo é isso daí, é multiplicar pão? E como é que a gente sabe que ele está ressaltando a materialidade e a mônada encarnada em cada um, a mônada divina? Porque a gente está aqui há muito tempo falando desses números fantásticos, que são os números 3 e 4, que o 3 está associado à trindade, à espiritualidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Lá no Oriente, Vishnu, Shiva e Brahma. E o 4 está associado com os 4 elementos da matéria, que estão ligados com a matéria. A água, a terra, o ar e o fogo, que é a força transmutadora desses 3. Né? Lá no Oriente, Brahma cria, Vishnu mantém, Shiva destrói. Tem que destruir para começar de novo. São os ciclos da natureza. E aí eu já falei a materialidade é representado pelo 4 quadrado e a espiritualidade é representada pelo triângulo. Então, o 5 é a mônada encarnada na matéria. Aí eu desenhei isso aqui, porque se você olhar as pirâmides do Egito de cima, tem gente que pensa que as pirâmides têm a base das pirâmides. Se você pegar um drone ou uma espaçonave e olhar a pirâmide de cima, ela não tem, tá um X aqui em vermelho. A base não é um triângulo. A base das pirâmides é quadrangular. De sorte que elas são formadas por 4 triângulos. E o quinto é esse vértice. Tem os 4 ângulos da materialidade e esse pontal aqui, que é a união dos 4 triângulos, que representa a mônada encarnada, a mônada, a sua ânima. É você dentro do seu corpo, entendeu? Tanto é que aquele famoso desenho que tem... Ih, meu Deus, deixei um negócio aqui. Agora tá seco. Tem um desenho que aparece muito em ordem esotérica. Vou fazer aqui rapidamente. Que é o seguinte.
que é isso daqui, ó. É um triângulo dentro de um quadrado. Aqui está escrito que o espírito anima a matéria. Tá? Tanto é que isso aparece muito em ordem esotérica, dentro de uma bola, que é dentro do universo, dentro da vida, que eles dão uma disfarçada, né? Aí tem alguém que vai botar aqui no meio um olho, como tem na maçonaria. Aí, de repente, ele vai até botar umas outras coisinhas assim, para disfarçar, tipo assim, umas plantinhas, umas florezinhas, tá? Mas você pode ver que a maioria é isso. Aí vai dizer, esse olho é o olho divino nos olhando, né? Aí bota umas outras coisas aqui para, né, não fazer sempre o mesmo, né? O meu emblema iniciático diferente do vizinho ali, né? Mas é isso que está querendo mexer. Então, lá no Antigo Egito, você tem a mônada. Quem é a mônada? Em princípio, era Jesus encarnado. Mas, vamos ver aqui. O 2, então o 5 é a mônada encarnada, que é o Cristo. E o 2 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Filho. É a segunda face de Deus, que é o próprio Cristo. Só que isso daqui, o 7, você está tendo uma completude, né? Então, a mônada encarnada. Então, eu tenho... Quem é que é o Cristo falou? Eu sou o Filho, né? Mas todos vós sois filhos. E vocês podem fazer o que eu faço e vocês vão fazer o que eu faço. Isso é uma questão de evolução. Então, quem é aqui esse? Somos nós encarnados, né? No plano etéreo é o Cristo, a segunda face de Deus, mas no plano encarnado somos nós mesmos, animando a matéria. Repara que são 4 triângulos, 3 vezes 4, são quantos ângulos? 12, que é o representativo do avatar, né? Alguém que está fazendo um transcurso físico e espiritual. 3 mais 4, a espiritualidade com a materialidade, dá 7, que é uma unidade, uma completude. Eu fiz um trabalho até o fim, até completar, físico e espiritual. Tá? Então, na primeira, ele vai alimentar de matéria. Para quem estava lá com fome, recebeu o pão e o peixe, adorou, comeu, foi feliz para casa. Com a energia que anima o corpo. A que anima o alimento da alma já tinham recebido durante o dia do Cristo. Como é que eu sei que esse 5 é isso que eu estou falando? Porque o número era confirmado no 5.000. Quantas pessoas se alimentaram? 5.000. Eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando a espiritualidade e a materialidade. Eu recolhi 12. Tá? E na segunda eu estou fechando. De novo, quem está lá vai comer, vai ficar feliz, vai voltar para casa. Para os apóstolos, é essa lição aqui dos números. Olha, repara, eles estavam há 3 dias. O que tem aí? 7 pães. Embora tivesse os peixes, não interessava que o número fosse desmembrado. 7 pães. Tinha também os peixinhos, mas o quê? Então, é o 7. Completou um ensinamento espiritual. Quantas pessoas alimentou? 4.000. 4 do quadrado da materialidade. Quantas cestas sobraram? 7. Está entendendo? 3, 7,
4, 7. Fechei um, fechei o outro. Ensinamento. Não é lindo? Que coisa, né? E aí a pessoa pensa, mas peraí, de novo? Multiplicação de pães? Faz outro milagre aí. A coisa monótona, mesmo milagre da outra vez. Só que não, o milagre é seguir o trâmite. Todavia, a mensagem era uma outra mensagem dessas que a Bíblia às vezes põe com números. Tá? É claro que isso não está esgotando nada. Tem muitas outras mensagens que são tiradas daí, entendeu? As cestas de pães que sobram, que vão alimentar as pessoas, mesmo nos dias vindouros, né? Mas o forte dessa lição são os números. Então agora nós vamos passar para o nosso momento passe. Vocês vão se aboletar gostosamente na cadeira. Pode ser deitado, mas deitado vai acabar que vocês vão dormir. Melhor sentar bonitinho, com as costas no encosto da cadeira, para receber o passe dos seus amigos espirituais, seus mentores, seus protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária. Nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva, sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à falange de São Francisco de Assis, o nosso patrono, as egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias
protetores espirituais individuais e de família, podemos realizar a graça desse culto no lar, que também é o culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Que todos possam ter sido abundantemente atendidos, que todos que estão no raio de ação desse culto possam ter sido envolvidos e imantados. Que os nossos lares físicos e espirituais possam ter sido agraciados com a visita dos queridos amigos espirituais, de forma que foi sanitizado e reharmonizado e reenergizado. Assim como os nossos lares, os nossos corpos, que também foram envolvidos, abraçados e recompostos, reharmonizados, reenergizados. Que todos os irmãos que estão no alcance desse culto possam ter sido abundantemente atendidos na medida das suas necessidades e merecimentos. Senhor Jesus, graças a Ti, podemos ter esses minutos abençoadíssimos com a presença de toda essa espiritualidade maravilhosa. Obrigado por tudo que recebemos e que temos recebido. Rogamos para que possamos levar para o mundo essa vibração, para os nossos ambientes de trabalho, que todos possam ser envolvidos dessa maneira, ungidos, abraçados, protegidos, reenergizados, reequilibrados, reharmonizados. Queremos mandar também, Senhor, um quanto de energia para todo o orbe terrestre, toda essa humanidade encarnada e desencarnada, e em especial, Senhor, para todos os líderes, pessoas que são seguidas por outras, líderes espirituais, líderes, prefeito de cidade, governador de estado, presidente de país, esses presidentes que lideram contingentes, que estão em contenda na Europa, na Eurásia, que todos possam ser abundantemente abençoados, envolvidos e guiados, que eles possam serem amparados e bem inspirados, protegidos e bem inspirados. Dessa forma, Senhor Jesus Cristo, queremos pedir a sua permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e lema de São Francisco de Assis: paz e bem, graças a Deus. Que o Cristo de Deus nos conduza e nos envolva e floresça dentro de nós cada dia mais ao longo da semana vindoura. Graças a Deus.